Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar nosso culto de adoração ao nosso Deus. Você que já está aqui dentro, vamos ficar de pé, vocês podem. Você que está lá fora, chegando, procurando um lugar. E antes vamos orar e começar com o nosso Deus, pedir que Ele abençoe e seja o guia de tudo aqui. Nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Muito obrigado por cada um que chegou aqui, que pedimos que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor esteja cuidando de tudo e que o Senhor nos ajude a Te adorar no Espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E nós devemos esse momento a Deus, que só Ele pode nos possibilitar esse momento de poder adorá-lo juntos, e podemos cantar para Ele, dizer para Ele o quanto é bom nós podemos estar aqui em comunhão. Que Deus operou em Jesus Cristo, Ele pôde nos tirar de escravos do pecado. Agora somos servos agora de Deus e nós podemos servi-lo com alegria. Vamos continuar cantando. Júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, saber que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia.
aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Vamos continuar louvando nosso Senhor em todo o tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma, engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo. Todos a uma exaltemos o nome, engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, a minha alma. E agora vamos ouvir com muita atenção essa mensagem do Evangelho. Boa noite, igreja. Iremos falar agora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual mudou completamente a nossa história, e isso é uma história daquele que mudou, e não sobre nós. Na criação, Deus criou todas as coisas. Criou o que nós hoje conhecemos de terra, criou o universo, criou tudo que existe nessa realidade. Ele criou de forma perfeita e instituiu um local no qual serviria de templo para ele e colocou o homem como sacerdote. Então Deus criou o homem e instituiu qual tipo de papel que ele deveria exercer. E era para um homem exercer então um papel de adoração, servindo a Ele, dominando toda a criação e estando ali na criação. Deus então institui o homem e mulher, e eles foram feitos para que eles servissem, para que eles adorassem a Deus. Só que o homem pecou. O homem e a mulher pecaram. Deus estipulou uma ordem na qual eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o homem e a mulher pecaram quando pegaram a fruta e quiseram fazer da sua própria verdade a verdade. E deixaram então a verdade de Deus, trocando ela e achando que era bom que eles comessem. Eles comeram e desse modo eles pecaram contra Deus. Sendo que eles pecaram contra Deus e sendo nosso Deus santo e justo, Ele não poderia deixar impune esse pecado. Deus disse que ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E certamente isso aconteceu. Quando o homem pecou, então ele trouxe, através desse pecado, toda a morte, tudo que a gente conhece de dor e sofrimento, tudo aquilo que a gente conhece que é resultado desse pecado, né? Todas as dores e todos os sofrimentos, todas as tristezas
vimos, isso acontece porque o homem pecou. E destituídos foram da glória de Deus. Não poderiam mais ficar na frente de Deus. E eles se afastaram de Deus. Deus então os tira do jardim do Éden. E eles passam a viver uma vida distante de Deus, não podendo mais estar próximo de Deus. E isso foi já um ato de misericórdia, pois estariam em frente à santidade de Deus, na qual não poderiam estar perto. Então o homem e a mulher pecaram. E Deus requeriu justiça, e por isso eles morreriam, né? Por isso eles morreram. Desse modo, também nós conhecemos através disso que Deus é misericordioso. Ele é justo, santo e é misericordioso. Vimos que já há um ato de misericórdia colocar ele para longe, mas muito mais, Deus, antes de tudo, sabendo que o homem iria pecar, ele já tinha preparado um plano. E esse plano é um plano perfeito, na qual ele poderia cumprir a justiça e misericórdia de Deus. Não estando assim, então, Deus numa posição onde ele não poderia, onde ele foi pegado de surpresa, mas não, ele já sabia que isso iria acontecer. Então, esse plano passou a ser executado na vida de Jesus Cristo, onde o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, em forma de homem, né, desceu a esse mundo. Ele viveu uma vida perfeita e fez tudo, e viveu tudo aquilo que nós haveríamos de viver, onde nós não conseguimos viver porque estamos pecados, mas ele, sendo o homem perfeito, que é Deus, né, ele sendo o homem perfeito, viveu tudo aquilo na maior intensidade. Nós não somos homens perfeitos, né, e não podemos viver a completude do que é proporcionado a essa vida, né? Mas Deus viveu todas as tristezas que ele viveu intensamente, todas as dores que tinha aqui, né, como fome, ele teve fome, e toda a dor por ver o pecado que existia nesse mundo, ele chorou ali. Mas muito mais, ele chorava, né, por ver que ele por um momento estaria afastado de Deus. Ele redimiria a nós do nosso pecado, ele concretizaria tudo aquilo que a gente estava devendo. Toda a justiça que era requerida por conta do nosso pecado, Deus pagou ali na cruz. Então, Jesus, que teve uma vida perfeita nessa terra, morreu uma morte de cruz, remindo-nos dos nossos pecados. Tudo isso para cumprir a justiça de Deus. Não porque nós precisávamos, mas era para a glória de Deus. Então, Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, mostrando que sua justiça ia muito além do nosso pecado. Que o nosso pecado não era suficiente para abalar a justiça, o poderio e a eternidade de Deus. Então, Deus ressuscitou Jesus. Jesus foi ressurreto ao terceiro dia e cumpriu toda a justiça que era requerida. E nessa justiça ele nos deu nova vida. Ele permite que cada um de nós, né, no estado que nós estamos, possamos nos arrepender a Ele. Ele então inaugura o que hoje nós chamamos de salvação, e salvação essa pela fé, por graça de Deus, né? Deus estipulou, então, através da vida de Jesus, através da morte e o preço que foi pago, Ele permitiu que nós fôssemos salvos e nos arrependesse, né, e vivesse uma nova vida, uma vida com Ele. E para aqueles que já são salvos, Ele pede conversão a todos aqueles que são salvos, deixando de viver a vida que nós vivíamos em pecado, passando a viver a vida em graça que Ele permitiu, né? E diariamente, mesmo que nós erramos, Ele já pagou por esses pecados, mas Ele vem nos transformando a cada dia, à medida que nós vamos ficando mais iguais a Cristo, né? E dessa forma, Cristo nos santifica diariamente até o dia que nós seremos levados e estaremos juntamente com Ele. E esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. E o nosso Senhor Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que nos trouxe a paz. E agora a gente pode, através do sacrifício dele, a gente pode declarar isso e louvar a Deus pelo seu sacrifício. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão E poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Vamos continuar cantando e através dessa música a gente pode ver como Jesus tirou a gente de um estado e levou a gente para um estado totalmente diferente, de viver ao lado de Deus uma eternidade com Ele. Antes distantes de Deus, na maldição do pecado, escravos e amantes do mal, com fim à morte, mas por sua graça e favor, fomos despertos da morte, tornados luz no Senhor. Pra Ele, Pai amoroso, fonte de graça, dom verdadeiro, grande em justiça, Tu és santo, não há outro. Em Ti somos livres, não mais escravos, certos herdeiros, filhos amados pra Sua glória.
cheio de graça, bom, verdadeiro, grande em justiça. Tu és santo, e não há outro. Em ti somos livres, não mais escravos, feitos herdeiros, filhos amados pra sua glória, pra sua Oremos. Nosso Pai, glorioso e santo, só podemos te render graças, Pai, a tudo que o Senhor fez e continua a fazer por nós. Pedimos que o Senhor esteja cuidando do restante do culto, da tua mensagem, que o Senhor esteja orientando o teu servo, ajudando ele, e que o Senhor seja o guia de tudo aquilo, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. O hoje não está cooperando. Fica aí, cara. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Como sempre repito, sempre gosto de falar, é um prazer estar aqui com vocês, podendo cultuar a Deus juntos em igreja. Juntos como filhos da luz, como filhos amados, como filhos que foram tirados do inescapável reino das trevas e foram inseridos no inescapável reino da luz. Mais uma vez, vou fazer aquela ressalva de sempre, eu vou tentar me esforçar para não terminar a pregação falando assim, mas caso aconteça, eu peço perdão dos irmãos, tá bom? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, como nós temos um proposto. Para alegria ou para tristeza, ela já está chegando ao final. Eu acho que todos aqui aprenderam muito a respeito do que é ser igreja, a respeito da salvação, a respeito da remissão, a respeito do plano de Deus antes da fundação do mundo, de exaltar a Cristo, de fazer que todas as coisas seja convertido em Deus, em Jesus Cristo. Eu acho que todos nós temos aprendido bastante, todos nós temos crescido muito no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa epístola maravilhosa de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos, em particular, continuar os nossos estudos, e nós vamos estudar os Efésios capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 6, vamos ler até o 9, mas a gente vai estudar do 6 até o 8. Efésios capítulo 6, nós vamos estudar do 6 até o 8, nós vamos ler até o 9. 5, desculpa, gente. 5, Efésios 6, versículo 5 até o 8. Um aviso sublime aí, do além. Aqui, minha Bíblia está pulando aqui a página. Então vamos lá. Antes da gente fazer a leitura do nosso texto dessa semana, vamos para aquela breve recapitulação para que nós possamos lembrar onde nós estamos, para onde nós estamos indo, da onde nós vimos. Então, basicamente, nós estamos na última sessão da carta de Paulo aos Efésios, que nós denominamos essa sessão que é prática, onde o apóstolo Paulo, então, vai fazer a aplicação de todo o conhecimento teórico que ele vem nos dando desde o capítulo 1.
Nós falamos conhecimento teórico, mas tudo aquilo que nós aprendemos desde o capítulo 1 vem sendo usado como material para que nós possamos crescer e refletir mais, e ser moldados mais à medida do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa última parte, o apóstolo Paulo vem dando coisas que nós podemos fazer, uma vez que nós fomos salvos em Jesus Cristo. Essa sessão, ela é um eco do que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, onde ele nos chama para ser imitadores de Deus como filhos amados e para andar em amor como Cristo nos amou. Então o apóstolo Paulo deixa de bem claro que nós devemos ter Deus como nosso parâmetro e devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. E ao longo do nosso estudo nós fomos estudando um pouco mais a respeito disso e também chegamos nos versículos 13 e 14, no versículo 9, 8 e 9, que ele fala: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sou luz no Senhor, andai como filhos na luz. Então, nós somos convocados com o apóstolo Paulo para imitarmos a Deus e andarmos na luz como filhos da luz. E andar na luz implica uma vida de comunidade. Andar na luz implica uma vida de santificação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida onde que nós temos que ser atentos o tempo todo. Nós temos que analisar a nossa vida e lembrar que nós somos o filho da luz, que nós temos então uma responsabilidade de andar como filho na luz. E por fim, nós chegamos ao versículo 21 do capítulo 5, onde que o apóstolo Paulo nos convoca para sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Nós somos convocados pelo apóstolo Paulo para nos sujeitarmos uns aos outros. E como nós temos falado, essa sujeição é primeiramente a Deus. Como nós nos sujeitamos a Deus, consequentemente, nós vamos nos sujeitar uns aos outros. Então, se a gente quer viver unido como igreja, em sujeição como corpo, nós precisamos primeiramente, nos sujeitar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E a partir disso, então, o apóstolo Paulo ele vai fazer a aplicação dessa sujeição em vários relacionamentos humanos. Nós começamos estudando a respeito do casamento, onde que esse é um relacionamento que representa o relacionamento de Cristo e a igreja, onde o marido recebe a responsabilidade e o privilégio de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a mulher também recebe do Senhor o privilégio e a função de se sujeitar ao seu marido, como a igreja é sujeita a Cristo, representando então o relacionamento que a igreja tem com Cristo. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, e a igreja então deve se submeter a Cristo em gratidão e reverência a Ele. Logo em seguida, nós estudamos também a relação de pais e filhos, de como é justa e é devida a obediência dos filhos para com os seus pais, onde os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo, ouvir o que seus pais estão falando, atentar ao que seus pais estão dizendo e seguir aquilo que seus pais dizem, porque isso é o justo, isso é o correto no Senhor, isso é a adoração dos filhos em relação aos pais. De maneira semelhante, também aprendemos mais a respeito do papel do pai, onde eles não devem irritar os seus filhos, não devem levar os seus filhos à ira, mas devem criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Os pais, então, têm a sua responsabilidade e a sua adoração vinculada aos seus filhos, onde eles, no Senhor, devem ensinar os seus filhos, não desencorajando, mas levando a eles um caminho onde que no futuro eles possam seguir os passos do Senhor Deus. É muito importante lembrarmos que, como nós falamos, quando um pai educa bem o seu filho nos parâmetros do Senhor, o filho terá naturalmente uma facilidade de compreender o amor de Deus o Pai para com ele. Hoje, em especial, nós vamos estudar um pouco mais a respeito do relacionamento entre os servos e os seus senhores. Vou convidar os irmãos a abrirem comigo, já estão abertos aí, né? Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Efésios, capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens,
sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o vosso Senhor está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, por derramado por nós. Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos mais uma vez, como a tua igreja, para aprender mais a respeito do Senhor. Nós pedimos que nós entendamos que esse é o momento de adoração ao Senhor, que nós possamos ouvir a tua palavra com o coração aberto e disposto a ser confrontado e transformado pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos mantenha atentos e que nós possamos nos submeter ao Senhor em todo momento. Nós te agradecemos pela graça que nós temos de ser a tua família e oramos no santo nome de Jesus. Amém. Então, como eu havia mencionado, hoje nós vamos estudar essa sessão a respeito dos servos e dos senhores, onde o apóstolo Paulo vai dar instruções para aqueles que, na época do Império Romano, eram escravos, que serviam outras pessoas, que tinham a sua vida como propriedade de outra pessoa. Então, hoje nós vamos ver como é que esse relacionamento de adoração deveria ser desenvolvido no Senhor, uma vez que esses escravos estavam regenerados por Cristo, eram filhos de Deus, da família de Deus, e andavam na luz. De maneira semelhante como o apóstolo Paulo já falou aos filhos, às mulheres, aos pais e aos maridos, essa aqui também é a maneira como os servos adorariam o Senhor nesse relacionamento específico. Acho que vale ressaltar, vale começar entendendo um pouco mais o que era um servo na época do Império Romano. Porque como nós temos falado, o apóstolo Paulo escreveu numa época que era diferente da nossa, onde os relacionamentos muitas das vezes não funcionavam da mesma maneira que funcionam hoje em dia. Então, para que a gente entenda a profundidade do que o apóstolo Paulo está exortando os servos a fazer, vale a pena a gente entender um pouco mais quem eram esses servos, quem eram esses escravos na época do Império Romano. Então, para os irmãos que gostam de anotar, eu dividi em 3 pontos que não são muito simétricos, mas são 3 pontos. Nós primeiro vamos falar a respeito dos servos, quem eram os servos. Bem criativo aí. Quem eram os servos? Depois, nós vamos falar qual era a responsabilidade dos servos. Qual era a responsabilidade dos servos? E, por fim, o que nós podemos aprender com os servos? Primeiro, quem eram os servos? Depois, qual era a responsabilidade dos servos diante do Senhor? E, por fim, o que nós podemos aprender com os servos? Vamos lá. Primeiro, quem eram, então, os servos? A palavra grega que dá origem à palavra servos é a palavra doulos. Eu tenho certeza que não é assim que pronuncia, tá? Mas fica no aportuguesamento. A palavra doulos, ela tinha basicamente 2 significados. Ela podia ser escravo, servo, homem de condição servil, ou também poderia ser aplicado para algum servo, alguém que está atendendo a alguma necessidade. Ao que tudo indica, o servo a que o apóstolo Paulo se refere é nessa primeira possibilidade, que seria um escravo, que era uma pessoa que estava numa condição servil, muitas vezes, na maioria dessas vezes, não por vontade própria, mas por alguma razão que esse tenha vindo a perder a sua liberdade. Então, esses servos que o apóstolo Paulo vai falar, eles eram escravos. No Império Romano, havia
basicamente 4 grupos de pessoas que a sociedade era dividida. Poderia se admitir mais um. Mas a sociedade era dividida entre os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Patrícios eram os nobres da sociedade, os plebeus eram comerciantes e camponeses, donos de pequenas terras. Os clientes eram pessoas livres também, tanto camponeses como clientes eram pessoas livres, não escravos. E esses clientes, eles serviam, eles prestadores de serviço. A gente poderia falar que são os autônomos de hoje em dia. E, por fim, os escravos, que eram tidos como mercadorias dentro do Império Romano. Acredito que vale ressaltar que a escravidão que existe no tempo de Roma ela é um pouco diferente da escravidão moderna que nós vemos nos tempos das caravelas portuguesas, no Brasil, essa escravidão da história mais recente. Essa escravidão do Império Romano, ela dava-se primariamente por questões expansionistas. Roma dominava muitos territórios. E os povos que tentavam resistir ao poderio de Roma e perdiam as batalhas, muitas vezes eram escravizados. Sendo assim, o povo romano não escravizou um povo em especial. Ele escravizava todos aqueles que ele queriam conquistar. Então não era direcionado a um povo, a uma raça, a uma cor, a uma etnia. Tudo que o Império Romano colocava o olho e desejava conquistar, se essas pessoas não se submetessem a César voluntariamente e perdessem a guerra, muitas das vezes elas eram escravizadas. Resumidamente, poderia ter 3 formas de uma pessoa se tornar escravo no Império Romano. A primeira, como eu já citei, era por meio de guerra. Quando um povo era conquistado, muitas das vezes eles eram tomados como escravos. Tanto os mais ignorantes, no sentido de que sem instrução para trabalho de serviço, quanto também a elite desse povo para servir como conselheiro, como servidor ao imperador. A segunda forma que uma pessoa poderia ser escravizada no Império Romano era por dívida. Quando essa pessoa contraía uma dívida, por qualquer que seja o motivo, ela não poderia pagar, ela estava passível de se tornar escravo daquela pessoa que ela estava devendo. E por fim, a outra possibilidade de alguém se tornar um escravo era por motivo de nascença. Se um filho de um escravo nasce na casa de seu senhor, ele também era considerado como uma propriedade do seu senhor. Então, basicamente, por motivos de guerra, por motivos de dívida ou por nascença. Se o escravo nascesse dentro da casa do seu senhor, ele era propriedade do senhor. O escravo romano, ele possuía podemos dizer, uma dupla natureza. Ao mesmo tempo que ele era um ser humano, como qualquer outro, muitas vezes ele também era tratado unicamente como uma mercadoria. Então, ele era um homem e uma mercadoria. Contudo, o que definia mesmo um escravo romano é que ele era uma mercadoria. E quanto melhor o serviço que esse escravo prestava ao seu senhor, mais ele era valorizado. Pois caso ele fosse ser vendido, seria um investimento muito rentável ao seu senhor. Então, quanto maior e melhor o serviço prestado pelo escravo, ele também tinha uma oportunidade de ter um tratamento mais humano, porque o seu valor monetário como mercadoria aumentava. O escravo, muitas das vezes, era tratado simplesmente como uma máquina, sendo o seu único objetivo de vida a realização do desejo daquele que o possuía. Existiu um homem há muito tempo atrás, o nome dele era Catão, ele tinha um título de Ovelho. E Catão, ele era um político e latifundiário romano, e ele tinha muitos tratados escritos a respeito de como fazer a sua produção como escravos ser mais produtiva. Então, ele organizava os escravos por turnos, ele tinha várias técnicas, como alimentar os escravos e tudo mais. E Catão, em um dos seus livros, ele escreve que, a respeito desses escravos, ele tinha 2 coisas para fazer. Ou o escravo deve estar trabalhando, ou ele está dormindo. Não tem outra coisa para ele fazer. Ou ele está servindo, ou ele está dormindo. Então, a gente vê que o tratamento do escravo era literalmente como uma máquina. Ou ele está funcionando, ou ele está parado. Se isso tudo já não fosse ruim, os senhores também tinham total liberdade
para castigar os seus escravos. Pois, como havia falado, os escravos eles eram propriedades, eles eram mercadorias dos seus senhores. Existia todo tipo de castigo. Restrição alimentar, restrição de sono, agressões físicas, agressões sexuais, e podendo chegar até uma agressão que levasse o seu escravo à morte. Caso o dono optasse, seja por querer ou seja sem querer, em matar o seu escravo, muitas das vezes o seu dono não sofria nenhuma punição por esse agravo que ele fazia contra o seu escravo. A condição do escravo, então, girava em torno de dois principais fatores. A qualidade de vida, nesse sentido, do escravo. Era a sua atividade e o senhor a quem estava servindo. A vida do escravo dependia dessas duas coisas. Onde que ele está trabalhando, para quem ele está trabalhando. A respeito de que atividades os escravos poderiam exercer dentro do Império Romano, a gente pode citar basicamente 4. Poderia ser um escravo rural, que ele executava trabalhos agrícolas, e esses escravos viviam em condições muito penosas. Eles poderiam ser escravos rurais. Eles poderiam também ser escravos de mina, de extração de carvão, minério e tudo mais. E esse daqui era o escravo que eram mais explorados. Escravo rural, escravos que trabalhavam na mina. A terceira possibilidade onde que o escravo poderia exercer a sua atividade era na cidade. Que, em geral, os escravos da cidade eram os mais favorecidos. Estes, por vezes, poderiam ser até tratados como membros da família, por o seu valor para o seu senhor. Os escravos da cidade podiam exercer trabalhos mais especializados. E há relatos também que houve escravos que passaram a ter até mais poder econômico do que o seu senhor. Mas, contudo, mesmo tendo mais dinheiro que o seu senhor, ele continuava sendo uma mercadoria do seu senhor. Então, ele só ia fazer tudo aquilo que o senhor dele ordenava que ele fizesse. E, por fim, também tinha os escravos que prestavam serviço público. Eles pertenciam não a uma pessoa, mas ao Estado romano. E eles faziam diversos tipos de trabalho, como limpeza, administração, serviços em edifícios públicos e etc. Então, como eu falei, a vida do escravo, se ele morasse no campo, já era penosa nas minas. Se ele trabalhasse na cidade ou fosse um escravo público, talvez ele pudesse levar uma vida um pouco melhor. Mas o que realmente definia se a vida do escravo ia ser difícil ou não, eram os seus senhores. Porque, independente da atividade que eles exerciam, a vida do escravo girava em torno do seu senhor. Se eles tivessem um senhor bondoso, por mais penoso que fosse o trabalho, ainda assim poderiam viver de uma forma humana, recebendo um tratamento humano dos seus senhores. Contudo, se eles tivessem um senhor mau, poderiam até ser escravos da cidade, mas as suas vidas seriam extremamente difíceis sobre o alvo de todo e qualquer tipo de abuso, até mesmo podendo ser mortos pelo seu senhor. Assim, nós podemos entender um pouco mais com clareza o público a qual o apóstolo Paulo estava direcionando a sua palavra. Quem eram esses escravos? Os escravos eram vistos como mercadorias dos seus senhores. Contudo, o apóstolo Paulo demonstra o amor de Deus e traz para essa classe da sociedade uma instrução, deixando claro que Deus, o Pai, também se importava com a vida dos escravos. Como nós falamos, como o pastor João nos falou na semana, o apóstolo Paulo trata primeiro aqueles que estavam em situação mais vulnerável, mostrando assim o carinho e o amor de Deus para com as pessoas. Esses escravos eram mercadorias, mas para Deus eles eram seus filhos. Dessa forma, então, nós vamos para a responsabilidade do escravo. Qual era a responsabilidade do escravo? A responsabilidade do escravo, de maneira bem semelhante à dos filhos, era a obediência aos seus senhores. A instrução do apóstolo aos servos é que eles deveriam obedecer os seus senhores segundo a carne. Há 2 semanas nós aprendemos com o pastor Jonas que a relação de obediência, que a relação de sujeição entre o marido e a mulher
ocorria numa relação onde havia uma igualdade essencial, mas uma diferença entre funções. Então, o marido e a esposa têm uma mesma essência nesse relacionamento, mas eles exerciam duas funções diferentes. Contudo, ao falar do papel dos pais e dos filhos, nós vemos que a obediência aos filhos é algo já hierárquico. O pai e o filho não partiram de uma igual essência, no sentido de que eles têm o mesmo nível. O pai, por ser o pai, por ter gerado, por ter responsabilidades, ele estava num nível acima do seu filho. E de maneira muito semelhante, isso acontece também com os servos e com os seus senhores. Como eu falei, os escravos eram tidos como mercadorias dos seus senhores. Então, os servos devem obedecer aos senhores, e Paulo vai qualificar esse senhor que ele está falando. Esse senhor pelo qual eles deveriam direcionar suas obediências. Então, o apóstolo Paulo fala lá no versículo 5, que os servos deveriam obedecer aos seus senhores segundo a carne. Isto é, os servos deveriam obedecer àqueles a quem eles pertenciam como escravos. Essa obediência deveria ser exercida independentemente da qualidade dos seus senhores. E como nós aprendemos, a obediência está ligada a atender e ouvir as instruções dadas e segui-las. Como nós falamos em curtas palavras, nós podemos dizer que obedecer é agir de acordo com as instruções recebidas. Se havia uma ordem, essa ordem deveria ser cumprida, porque os escravos deveriam obedecer aos seus senhores. Vale ressaltar que a ordem que o apóstolo Paulo direciona aos seus servos segue a mesma estrutura que ele deu aos outros relacionamentos. Os servos devem obedecer aos seus senhores como se estivesse obedecendo o Senhor Jesus Cristo. O parâmetro desse relacionamento, assim como o relacionamento de pai e mãe, ou pai e mãe, de pai e filho, e de esposo e marido, continua sendo o Senhor Jesus Cristo. E assim a obediência do servo aos seus senhores é o modo pelo qual os servos adorariam a Deus neste relacionamento específico entre seus senhores e os seus servos. Após ficar claro que a obediência dos servos devem ser direcionadas aos seus senhores segundo a carne, como a sua adoração a Deus, o apóstolo Paulo, de maneira semelhante que fez nos seus últimos relacionamentos que foram tratados, ele dá um parâmetro, as formas, como é que esse relacionamento deveria acontecer, para que assim, dentro desse relacionamento, houvesse uma genuína e verdadeira adoração a Deus. Se os servos servissem os seus senhores nesses parâmetros, eles estariam levando uma adoração a Deus, eles estariam adorando o próprio Deus. Então, no versículo 5, nós vemos que os servos devem obedecer aos seus senhores com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, como a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos coloca no versículo 5. Cabe-nos a pensar o que é obedecer com temor e tremor. Primeiramente, é interessante notar que essa expressão temor e tremor é usada pelo apóstolo Paulo 4 vezes durante o Novo Testamento. E ela é uma expressão que também é utilizada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou essa expressão temor e tremor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu vou falar para vocês anotarem, para vocês conferirem depois, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 14 e 15, Paulo usa essa expressão temor e tremor novamente. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 14 até o 15. Em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Filipenses 2, versos 12 e 13. E em especial que a gente está estudando essa noite, aqui em Efésios 6, versículo 5. Eu só vou falar rapidinho todo, só para você que perdeu.
1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 3. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. E Efésios, capítulo 6, versículo 15. As outras referências eu coloquei em alguns versículos antes ou depois, para que a gente pegue um pouquinho para que vocês peguem um pouquinho do contexto. Acredito que aqui em Efésios 5, Efésios versículo 5, a gente já está bem encaminhado. E ao analisar o contexto de qual essa expressão temor e tremor está inserida, ela sempre vai denotar um profundo estado de reverência e respeito. Essa expressão não traduz um estado de medo paralisante. Contudo, nós não podemos esquecer que temer também é ter uma noção da sua natureza em relação a outro ser. O salmista também usa essa expressão para falar a respeito do nosso relacionamento para com Deus. A gente pode ver isso lá em Salmos capítulo 2, versículo 11. Salmos 2, 11. Onde o salmista diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Portanto, Salmos capítulo 2, versículo 11, tá? Vamos ler lá depois. Portanto, ao usar essa expressão, quando eu falo do relacionamento do servo para com os seus senhores, acredito que Paulo deixa bem claro o nível de respeito e reverência que deve haver dentro desse relacionamento entre servos e senhores. Na continuação do versículo, nós vemos que os servos devem temer e tremer diante dos seus senhores, servindo com sinceridade no seu coração. Os servos deveriam servir com sinceridade no seu coração. Isso quer dizer que os servos não deviam defraudar os seus senhores. Antes, eles deveriam servir de maneira verdadeira, sem nenhuma falsidade. Assim, os servos são ordenados pelo apóstolo Paulo a buscar um serviço genuíno aos seus senhores. Um serviço com um coração puro e disposto a fazer aquilo da melhor forma para os seus senhores. E de nenhuma forma buscasse prejudicar os seus senhores segundo a carne. E no final, que é o ponto-chave, isso tudo deveria acontecer dessa forma, os servos deviam obedecer em tremor e temor na sinceridade do coração. Porque essa obediência com os seus servos para os seus senhores segundo a carne é como se eles estivessem servindo ao próprio Cristo. Então, essa obediência que os servos deveriam direcionar, e esse serviço que eles direcionavam aos seus senhores segundo a carne, eles deveriam fazer como se eles estivessem fazendo com o próprio Jesus Cristo. Quando nós avançamos para o versículo 6, o apóstolo Paulo continua dizendo a respeito desse serviço que os servos não deveriam servir à vista, como se fosse apenas para agradar os seus senhores humanos. Os servos não deveriam servir como se estivesse servindo à vista. O serviço, ele não deveria ser um serviço apenas para agradar os homens, um serviço à vista dos homens. Pois servir à vista é um serviço realizado de maneira que, se o servo não tivesse uma supervisão, se não tivesse ninguém olhando ele, se não tivesse alguém tomando conta daquele serviço que ele estava realizando, o serviço não seria feito da melhor forma possível. Seria um serviço relaxado, um serviço que viria a defraudar o seu senhor. Então, o apóstolo Paulo exorta aos servos, aos escravos, que eles não devem servir como se eles estivessem servindo só porque alguém está olhando eles. Mas é um serviço verdadeiro, não buscando prejudicar em nada ao seu senhor. Como nós podemos ver, essa prática de trabalhar só quando tem alguém olhando, tem uma origem muito antiga. Os seres humanos pecadores sempre tendem a fazer o que lhe é melhor e o mais cômodo. Dessa forma, os servos poderiam cair no erro de só fazer as coisas quando tivesse alguém olhando. Mas o que eles precisavam entender, o que nós precisamos também entender, é que Deus, que é o seu Senhor, está presente o tempo todo. Então, eles deveriam, como se estivesse servindo o Senhor, e não servindo apenas de vista, como tivesse alguém olhando.
Paulo, assim, exorta que não sirvam de vício, mas buscando satisfazer o seu Senhor, como se ele estivesse presente. Contudo, a exortação é que os servos regenerados pelo Senhor Jesus Cristo devem se esforçar ativamente para fazer o melhor, agradando o Senhor Jesus Cristo, pois esse é o seu Senhor, e o Senhor está sempre presente. Os escravos que foram regenerados por Jesus são chamados por Deus a direcionarem seus esforços ao serviço de Jesus Cristo. O seu trabalho não é simplesmente um trabalho. O seu serviço não é simplesmente um serviço. Antes, um escravo estaria ali servindo o seu Senhor. Ele estaria adorando o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Os servos fiéis não buscariam servir apenas quando estão sendo supervisionados. Antes, os servos regenerados fazem de tudo, como servos de Cristo, buscando de coração fazer a vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo fala no versículo 6. Ele fala que não devem servir à vista, como simplesmente para agradar os homens, mas fazer como servos de Cristo, de coração, sendo essa a vontade de Deus. E aqui é o grande ponto. A vontade de Deus para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, sendo escravos, é que eles rendam o seu serviço com uma adoração genuína e verdadeira a Deus. É por isso que, como servos, os servos que vivem na luz deveriam servir aos seus senhores, independente do seu senhor ser bom ou não, porque eles serviriam como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, no fim das contas, eles estariam, sim, servindo ao Senhor Deus. Como o apóstolo Paulo deixa bem claro no versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como homem. O apóstolo Paulo, então, exorta esses escravos, que eram mercadorias do seu Senhor, a fazer o melhor serviço possível, como uma adoração ao Senhor, como sendo a vontade de Deus para aqueles que foram alcançados nessa condição. O apóstolo Paulo ainda deixa um encorajamento para os servos, no versículo 8, quando ele diz que eles deveriam servir ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja ele um servo ou seja ele livre. Todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, quer escravos, quer livres, recebem de Deus a sua recompensa devida. Os escravos que vivem na luz, Deus não fecharia os seus olhos para o seu trabalho. Antes, todo o serviço que esses escravos fizessem, dedicando ao Senhor Jesus, eles receberiam do Senhor Deus a recompensa devida, no seu tempo devido, quando Deus lhe aprovesse. Lembrando que na sociedade humana, os escravos, antes de qualquer coisa, eram mercadorias do seu Senhor. Mas Deus não chama aqueles que foram regenerados por Jesus para uma revolta social, para se rebelar contra os seus senhores, para sair dessa condição. Antes, o Senhor Jesus exorta para que, como estivesse servindo ao próprio Deus, os serviços dos escravos seriam para a glória de Deus, como a servos de Deus, e não servos de homens. Os escravos não eram chamados para se rebelar contra os seus senhores. Os escravos eram chamados a obedecer aos seus senhores, como a próprio Cristo, como um evento, como um serviço de adoração. E assim fica evidente que Cristo continua no centro de todos esses relacionamentos. Porque assim como a mulher deveria obedecer no Senhor, a mulher deveria se sujeitar como se estivesse sujeitando a Cristo. O marido deveria amar como se estivesse amando a Cristo. O filho deveria obedecer aos seus pais no Senhor. E os pais deveriam instruir na doutrina de Cristo. Assim também, os servos são chamados para servir como se estivesse servindo o próprio Deus, para obedecer como se estivesse obedecendo o próprio Deus. Cristo continua sendo o centro de todos os relacionamentos humanos. Os servos deveriam obedecer aos seus senhores, porque eles estavam servindo o próprio Cristo. Vale ressaltar que não era possível que um servo estivesse sujeito ao Senhor Jesus Cristo e não obedecesse o seu Senhor segundo a carne, pois a obediência aos seus senhores carnais
era a evidência que eles estavam em submissão, se sujeitando ao próprio Deus, Criador de todas as coisas. Como servos de Cristo e não servos de homens, os escravos deveriam fazer tudo da melhor forma possível, pois esse era o seu serviço em adoração a Deus. E Deus deixa bem claro que no seu devido tempo, eles receberiam a recompensa por toda a adoração que era direcionada por Deus. Portanto, essa era então a responsabilidade dos servos. Eles deveriam obedecer aos seus senhores e servir aos seus senhores, não como se fossem para agradar aos homens, mas para agradar o próprio Deus, fazendo isso com alegria, fazendo isso com vontade, fazendo isso de maneira verdadeira, não defraudando em nada os seus senhores. Ciente de que quando o Senhor Jesus Cristo vier, tanto servos quanto senhores que renderam a sua vida em adoração a Deus, receberiam a sua devida paga. Uma vez que nós vimos quem eram esses servos e qual era a responsabilidade desses servos, resta-nos ponderar o que é que nós podemos aprender, quais são os princípios que nós podemos tirar e aplicar em nossas vidas. Porque como vou citar aqui o pastor Jonas mais uma vez, nós precisamos lembrar que o Senhor Deus determinou que as Escrituras viriam até nós a partir desse contexto muito específico, um contexto onde existiam escravos e senhores. Foi determinado pelo soberano Deus que Jesus veio no período que veio, e o Novo Testamento foi escrito no período em que ele foi escrito. O Eterno determinou os tempos e as habitações e escolheu enviar a sua palavra naquele tempo. E é à luz daquele contexto nós devemos entender como podemos aplicar isso em nossas vidas. Então, diante dessa realidade evidenciada aqui hoje, nós entendemos que em boa parte do globo terrestre não há mais escravidão, como houve naquele tempo. Debaixo da soberania de Deus, a sociedade avançou ao ponto que em boa parte de todo o globo terrestre não há mais escravos e senhores nesse contexto. Não há mais pessoas sendo tratadas como mercadorias. Em boa parte. Ainda existe países que isso acontece. Mas no Brasil, não é o caso. Então, cabe a nós refletir como é que nós podemos aprender com esse relacionamento de senhores e servos. Eu acho que fica evidente que a evolução desse relacionamento entre senhores e servos aos relacionamentos trabalhistas que nós temos hoje, entre um funcionário e o seu patrão. Vale ressaltar que eu não estou falando aqui que os patrões são os nossos senhores e que nós vivemos como as suas mercadorias, como propriedades deles. Graças a Deus, a pessoa que tem o pior trabalho aqui nessa igreja, graças ao bom Deus, ainda vive numa condição muito melhor comparado à maioria dos escravos da época romana. Então a gente precisa entender que, mesmo aplicando a situação de servos e senhores a nós, não quer dizer que os patrões são os nossos donos e que nós somos mercadorias. Mas ainda assim nós podemos instruir muitos princípios que podem nortear os nossos relacionamentos com os nossos chefes hoje em dia. Uma vez que as escrituras foram escritas naquele contexto, quais lições nós podemos extrair e aplicar nos nossos relacionamentos? Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Bem simples. A primeira é que nós devemos obedecer aos nossos patrões. E a segunda é que nós não devemos trabalhar para agradar os homens. Nós devemos obedecer aos nossos patrões. E nós não devemos trabalhar para agradar simplesmente aos homens. Então, de maneira semelhante, extraindo o princípio que o apóstolo Paulo coloca no versículo 5 do capítulo 6 de Efésios, nós entendemos que assim como os escravos deveriam obedecer aos seus senhores, nós devemos também obedecer aos nossos patrões. Toda instrução que nos é dada deve ser cumprida da maneira ordenada. Claro que, se nos mandarem fazer algo no nosso relacionamento trabalhista, no nosso trabalho que for algo contrário às escrituras, nós não podemos atender. Mas toda a ordem que é dada pelos nossos patrões, por aqueles que nos empregam,
devem ser seguidos. E às vezes nós não fazemos as coisas como são ordenadas, ou porque a gente não gosta do jeito que é, ou porque ainda existe uma maneira mais fácil, ou porque a gente quer fazer do nosso jeito. Contudo, nós, como filhos da luz, devemos ser exemplo em obediência aos nossos patrões. Então, se existe uma maneira pela qual as coisas devem ser feitas, elas devem ser feitas da maneira que é instruída. Eu acho que esse conselho serviria muito para quem trabalha no distrito. No distrito tem procedimento para tudo. Você tem que andar na linha, tem que pegar a concha de um jeito para servir o almoço. O seu serviço tem que ser realizado de uma maneira e eles te dão todo um protocolo, mas o que é o mais natural, o que acontece depois de 3 meses de trabalho, é que a pessoa quer fazer tudo do jeito que ela quer. E ela sempre quer arrumar uma forma mais fácil e automatizada do seu serviço. Isso ocasiona muitas vezes a falha em muitos produtos ou até um acidente de trabalho. Mas acho que é evidente nessa situação, por exemplo, do distrito, mas vale para todos os relacionamentos trabalhistas. Se a gente é ordenado a fazer uma coisa de uma determinada forma, nós precisamos, como filhos da luz, em adoração ao Senhor, obedecer e fazer dessa determinada forma, como se nós estivéssemos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque eu não acredito, né? Eu acho que é possível, mas se o Senhor Jesus fosse o nosso patrão e chegasse, Enoque, vai e faz uma coisa de tal jeito, acho que a gente não teria a coragem de falar, tem certeza, Deus? Será que é assim mesmo, Jesus? Acho que vamos ter pensado de uma maneira mais fácil de fazer. Então, se a gente encara os nossos trabalhos, na realidade que nós estamos servindo ao próprio Deus, como os escravos também serviam a Deus, a gente vai ter naturalmente um incentivo a obedecer aos nossos patrões, além do que a obediência é devida e é instruída pelo próprio Deus. Então nós, assim como os servos obedeciam aos seus senhores, no nosso ambiente de trabalho, nós devemos obedecer aos nossos patrões sobre tudo aquilo que não é contrário às Escrituras e não é também contrário a nenhuma lei instituída pelo nosso governo. Nós também não devemos trabalhar simplesmente para agradar aos homens. Como o apóstolo Paulo ordenou os servos não servirem à vista como a homens, o princípio de não trabalhar para agradar aos homens como servos dos homens também é aplicado às nossas relações trabalhistas. Nós devemos servir no nosso trabalho como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. E aqui eu queria deixar claro que não existe aquilo que muitos dizem por aí, que é uma vida secular e uma vida espiritual. Aqueles que foram ressuscitados por Cristo, ressurretos por Cristo e regenerados por Ele, vivem agora a vida do próprio Deus. Como o apóstolo Paulo também fala lá em Gálatas 2:20, que ele fala, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, pelo Filho de Deus, a qual se entregou, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vivemos a vida do próprio Deus. Nós vivemos a vida de Deus o tempo todo. Portanto, nós estamos diariamente, não só na presença de Deus, como também vivendo a vida de Deus. Nós fazemos tudo o que nós fazemos, porque Deus nos alcançou, nos regenerou e nos deu a sua própria vida. Por isso, nós devemos nos esforçar para fazer o melhor do nosso trabalho. Lembrando que isto é a nossa adoração ao Senhor. Então, a gente não vive uma vida durante a semana, onde nós vamos para o nosso trabalho, aí Cristo fica em casa, e quando a gente chega em casa, a gente lembra que é crente de novo, e passa a semana toda, e lembra que é crente também no final de semana. Isso não é uma realidade. Aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo vivem a sua vida inteiramente em adoração ao Senhor. Então, o trabalho também é a adoração ao Senhor. E por isso que os servos do Senhor Jesus Cristo, no caso nós, que somos filhos de Deus, devemos trabalhar da melhor forma possível. Porque essa também é uma forma onde que nós podemos adorar o Senhor Jesus com o nosso trabalho. Diante dessa realidade, nós trabalhamos ao próprio Deus, nós servimos como se estivesse servindo ao próprio Deus, que nós vivemos uma vida o tempo todo adorando ao Senhor Jesus Cristo, eu queria colocar 4
4 coisas que nós deveríamos pensar. Nós devemos trabalhar com sinceridade. Se a gente trabalha para o próprio Senhor Jesus, se nosso objetivo é adorar a Deus, assim como os servos deveriam servir na sinceridade do seu coração, nós devemos trabalhar com sinceridade. O nosso trabalho não deve ser dependente da supervisão de ninguém. Nós devemos trabalhar como se o Senhor Deus estivesse presente o tempo todo. Nós precisamos lembrar que, como filhos da luz, o nosso trabalho é uma adoração a Deus. Então, nós não podemos defraudar aos nossos patrões. No nosso horário de trabalho, nós temos que fazer as coisas do trabalho, porque nós estamos servindo ao próprio Deus. Então, nós não podemos, nós devemos trabalhar com sinceridade, não como se estivesse apenas querendo agradar aos homens. Nós devemos trabalhar com alegria e contentamento. Nós devemos trabalhar com alegria e contentamento. Nós não podemos enrolar no nosso trabalho. Nós não podemos ficar fazendo qualquer outra coisa no nosso trabalho. Olhando a rede social, ficando em WhatsApp, ficando de corpo mole. Como filhos da luz, nós levamos a luz onde quer que nós estejamos. Então, no nosso trabalho, nós devemos trabalhar com alegria, porque nós estamos servindo ao próprio Senhor Jesus. Então, por mais difícil que estejam as coisas no trabalho, ou às vezes por mais complicado que estejam as coisas no caso, nós devemos ter contentamento naquele trabalho, no sentido de que nós precisamos lembrar que estamos servindo ao Senhor, devemos ter alegria também enquanto fazemos esse trabalho. Dentro disso, não é uma nova coisa, mas nós devemos cumprir a nossa carga horária do nosso trabalho. Assim, nós não devemos chegar atrasados no nosso trabalho, nós não devemos abusar da nossa tolerância que a gente tem de 15 minutos para sair mais cedo, ou qualquer coisa desse tipo. Nesse sentido, nós não devemos ficar defraudando o nosso trabalho, não devemos ficar defraudando o nosso Senhor. Não devemos colocar atestados por qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer coisa que dá para ir trabalhar e a gente acaba não querendo. Isso não deve acontecer, porque nós trabalhamos e nós somos representantes de Deus. Nós adoramos a Deus no nosso trabalho. Então é importante que nós sirvamos a Deus com alegria e contentamento no nosso trabalho. E por fim, vale também ressaltar que nós devemos trabalhar com esperança. De maneira semelhante aos servos, nós também seremos recompensados pelo bom trabalho que nós fizemos, se nós estivermos de coração buscando adorar o Senhor Deus nos nossos trabalhos. Mesmo que um dia esteja difícil, nós podemos sempre lembrar que se estivermos preocupados em adorar o Senhor, aquele trabalho que nós estamos exercendo nunca será vão, porque nós temos a certeza que nós estamos servindo não a homens, mas estamos servindo a Cristo. E Cristo está vendo todo o fruto do nosso esforço. Então, por mais que por algumas vezes o trabalho possa parecer amargo, nós precisamos trabalhar com esperança, sabendo que nós estamos servindo não a homens, mas a Deus. E por fim, eu gostaria de dar um conselho para qual a gente pudesse saber se um trabalho está ou não adorando a Deus. Se a gente tivesse que sair do nosso trabalho, o que a gente pensaria? O que deveria ser levado em conta? E aqui eu queria dar para vocês algumas coisas que vocês poderiam pensar, assim, se estaria na hora de largar ou não o trabalho, de trocar o trabalho por qualquer que seja o motivo. Então, se um trabalho adora a Deus, você poderia se questionar. Se no seu trabalho você é obrigado a fazer coisas contrárias às Escrituras ou à lei do nosso país, é um bom parâmetro para qual você deveria levar em conta para sair do seu trabalho atual. Se o seu trabalho, ao invés de ser um instrumento para a adoração ao Senhor, por algo que acaba te levando para longe da igreja, também é uma coisa que você deve refletir. Se o seu trabalho atrapalha ativamente na comunhão dos santos, talvez você precise pensar e ponderar um pouco mais a respeito desse seu trabalho. Porque como é que você vai adorar a Deus se você vai viver longe dos seus irmãos? Essas coisas vão estar sempre de mão dada. Você é um servo e adora a Deus no seu trabalho. Mas o seu trabalho deve permitir
que você vive em adoração a Deus na comunhão com seus irmãos. Se o seu trabalho te faz sair da presença dos santos, te possibilita de comungar, talvez também seja hora de repensar um pouco mais a respeito desse trabalho. Então, se no seu trabalho você às vezes foge ou obrigado a fazer algo contrário a Deus ou às leis, é bom pensar. Talvez não é nem bom pensar, é bom sair. Se o seu trabalho, em vez de te levar à adoração a Deus, te leva para longe de Deus, também está na hora de pensar a respeito desse trabalho. E se seu trabalho te faz sair da presença dos santos, que possibilita de comungar, também é uma boa coisa para você olhar, pensar se não está na hora de sair desse trabalho. Nós precisamos nos lembrar que nós não trabalhamos para nos sustentar, pois não é o trabalho que nos sustenta. Quem nos sustenta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós também não trabalhamos para ser ricos, porque as riquezas desse mundo fazem enfados pesados sobre a vida dos filhos de Deus. Nós, os filhos da luz, trabalhamos para a glória de Deus, servindo ao Senhor Jesus, pois essa é a vontade para os seus filhos, que glorifiquem o seu nome através do serviço prestado aos seus patrões. Nós trabalhamos prioritariamente, para a glória de Deus. E tudo que vem fruto desse trabalho é graça de Deus sobre as nossas vidas. Dessa forma, eu gostaria de concluir relevando algumas coisas que foram apresentadas. Como filhos da luz, nós devemos ser luz no Senhor. Devemos nos sujeitar, devemos obedecer aos nossos patrões. Pois assim como o Senhor ordenou aos escravos, nós também devemos nos submeter. Nós precisamos fazer o melhor enquanto nós estamos trabalhando. Não como nós se estivéssemos servindo a homens, mas fazendo o nosso melhor para a glória de Deus, como servos de Cristo. Se nós queremos ser realmente bons trabalhadores, nós precisamos focar nos nossos relacionamentos com Deus. Quanto mais confiarmos no Senhor e crescermos em intimidade com Ele, melhor será o nosso serviço ao nosso trabalho. Se a gente quer aprender a ser bons trabalhadores, quer aprender a servir a Deus no nosso trabalho, nós precisamos conhecer a Deus e nos aprofundarmos em intimidade com Deus. Nós devemos olhar o nosso trabalho como uma oportunidade de levar o Evangelho de Cristo. Enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos demonstrando com as nossas ações que nós somos filhos e servos do Deus Altíssimo. Os nossos colegas de trabalho devem olhar para o nosso trabalho e ver que nós nos esforçamos não para simplesmente agradar os nossos chefes, antes que nós estamos nos esforçando para agradar a Deus. Que o nosso testemunho e o nosso trabalho seja uma porta para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas acima de tudo isso, nós podemos nos alegrar no serviço ao Senhor Jesus Cristo, obedecendo aos nossos patrões, fazendo com um coração completamente grato o trabalho que Deus nos dá, nos possibilita como ferramenta de adoração a Ele. Dessa forma, eu convido aos irmãos a lerem novamente o texto dessa noite, e após isso nós faremos uma breve oração, buscando refletir a respeito daquilo que o Senhor Deus possa ter nos confrontado nessa noite. Então, eu vou ler mais uma vez. Efésios capítulo 6, vou ler dos versículos 5 até o versículo 9. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é ministrada em nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque, como filhos da luz, o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar em tudo aquilo que nós fazemos, Deus. Nos ajuda, Senhor, como teus representantes, trabalhar da melhor forma possível, não para sermos reconhecidos diante dos homens, não para agradar aos homens, não para sermos elogiados pelos homens,
mas que nós possamos lembrar que o nosso trabalho é um serviço de adoração ao Senhor. Nos ajuda, Deus, no nosso trabalho, ser servos teus, que representam o Senhor e que vivem de maneira digna com a vocação que nós somos chamados. Nos ajuda, Deus, e nos dá a oportunidade no nosso trabalho a proclamar também o Evangelho da nossa salvação, Deus. Que nós possamos, com as nossas ações, enquanto estamos trabalhando, Senhor, mostrar que nós somos filhos da luz, somos membros da família de Deus. Perdoa, Senhor, as vezes que nós nos esquecemos da Tua palavra. Perdoa, Senhor, quando nós agimos de maneira indiferente do chamado que somos feitos. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a viver cada dia diante do Senhor, em santificação, lembrando que tudo é para a Tua glória, que tudo deve servir como adoração ao Senhor. Nós te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos muito próximos de concluir nosso estudo na Epístola de Paulo aos Efésios. Mais uma vez, como eu disse na semana passada, se você tem alguma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, cadê a caixinha, Nath? Tá, se você tem alguma pergunta, você pode anotar no papelzinho e dar para a Enoch, porque daqui a 2 semanas a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu até aqui, antes de a gente entrar na última parte da Epístola de Paulo aos Efésios. Então, nesse momento a gente vai ouvir os avisos e eu vou falar para o pessoal da música ir se ajeitando enquanto ele passa os avisos. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir aí, o pessoal do fundão? Aqui, né, uns avisos para você que nos visita hoje. A gente tem tarefas e é uma responsabilidade a nós mesmos, aos cristãos, né, que têm servido a Deus. Então, e também lembrando, né, para os cristãos, ou seja, os membros da igreja, a gente é esquecido, né, mas aqui, todo término do culto, a gente passa esses avisos para que a gente possa ficar informado aonde está tendo os grupos e aonde está sendo estudado a palavra de Deus. E no domingo, às 18h30, esse culto, né, que foi início de agora um pouco mais, então ele é para toda a família, para todos os que estão aqui e aqueles que não puderam vir, ou seja, um irmão que não pôde vir, você pode estar convidando ele para o próximo domingo. E na quarta-feira nós temos reunião aqui também no templo, às 19 horas. A gente está estudando livro de Atos 18. E no sábado tem uma programação dos jovens aqui também no Templo Central, e o tema é Não se turbe o vosso coração. E no sábado também, lá no Janauari, às 18 horas, tem o PG na casa do seu João, lá do irmão João, lá no Janauari. E na quinta-feira nós temos também o PG, o pequeno grupo, né? Para quem ainda não ouviu, o PG é o pequeno grupo. Então a gente tem esses irmãos estudam, e esse estudo vai ser lá na casa do irmão Henrique. Ele não está aqui esta noite, mas vai ser lá na casa do irmão Henrique e a dona Márcia, lá no Coroado. Quem quiser participar, né, melhores informações com o senhor Jaime, aquele senhor que está bem ali, ó, ele vai explicar direitinho. Você que queira estar indo, esteja querendo participar, pode pedir informações que ele vai informar. E aqui nós também temos, né, o pequeno grupo no domingo de manhã, e vai ser lá na casa da tia Cândida. Cadê a tia Cândida? Tia Cândida Oliveira, lá está bem. Então vai ser às 9 horas da manhã, aqui próximo o terminal do 307, próximo à estação ali do 030, do 315, então é bem próximo ali a casa dela. Melhores informações, né, falar comigo mesmo daqui a pouco, você que mora aqui no bairro, eu posso estar lhe ajudando a dizer onde é que ela mora, você que queira estar participando também.
E temos outra programação, né? A gente tem uma igreja irmã, aliás, uma igreja filha primeiro, né? Lá no Janauari, e o culto lá na quarta-feira é às 19h30 e no domingo também às 8 da manhã, na ausência do pastor, né? Não é que ele começou agora, o Heriberto, ele já tem acompanhado o pastor Adolfo há muito tempo, então na ausência dele, ele está conduzindo lá, está estudando com os irmãos de lá do Janauari, o Heriberto, é um rapaz bonito, cadê? Está por aqui? Tem aqui atrás. Então esse rapaz aqui, né, está estudando com os outros irmãos lá no Janauari. E no Cacau Pereira, a gente tem um outro estudo, às 19h30, o pastor Jonatas é o responsável de estar estudando com os irmãos lá, e mais outros irmãos que Deus tem mostrado e eles estão juntos na mesma caminhada. E a igreja irmã agora, lá na Pedras Vivas, lá no Iranduba, pastor Jonatas e mais os irmãos também, Deus tem dado vida, tem dado força a eles, né? Acordar de manhã cedinho, para se locomoverem daqui, da Cachoeirinha, outros do Coroado. Então, eles têm se disposto a estudar a palavra de Deus lá no Iranduba. Eu acredito que Deus é que dá essa força, dá esse encorajamento e dá esse vigor para ir. Sabemos que a gente, como diz, a carne é fraca, né? Mas se Deus nos ajuda, em quem mais podemos estar confiantes, né? A não ser se for Ele. Então, esses os avisos que eu tenho a estar passando a você que nos visita e a você que é membro daqui de nossa igreja. Vamos ficar de pé e cantar mais a música ao nosso Senhor Jesus. Que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas
céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou